e poder abrir ela livremente, sem ter esse temor, esse medo de chegar alguém e começar a disparar a gente porque a gente tem a Bíblia nas nossas mãos. E que liberdade que nós temos de poder abrir as Escrituras, aqui na igreja, no nosso lar, na rua, sentar na praça e abrir as Escrituras e começar a ler. Que liberdade grandiosa que nós temos. Que privilégio, mas que responsabilidade de poder abrir as Escrituras todos os dias e poder escutar a voz de Deus falando nos nossos corações através dela. Que privilégio. E nós, nas Escrituras, vamos encontrar muitas histórias. E como o pastor sempre fala, todas as histórias que a gente vai encontrar nas Escrituras, todas vão levar à história mais importante. A história que marcou um antes e um depois. A história que fez toda a diferença, que é a história de Cristo na cruz do Calvário. Mas no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, o escritor relata a história de um jovem. Um jovem que depois virou homem e que Deus utilizou a vida dele para salvar muitas pessoas. A vida dele é José. E se a gente começar a estudar a vida de José, a gente pode encontrar muitas coisas práticas para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia. Muitas ensinanças nós podemos encontrar, ensinamentos, através da vida desse homem. Através da vida de José, a gente vai encontrar uma vida de dor, sofrimento, mas a gente vai encontrar uma história de amor, de graça, misericórdia, de fé e esperança. O escritor do livro de Gênesis, que é Moisés, o escritor dos primeiros 5 livros da Bíblia, do Pentateuco, o escritor Moisés utiliza 13 capítulos, do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, para relatar e contar a história desse jovem, que é o jovem José. E mais uma vez, queridos, a minha oração é que a gente possa terminar esse tempo da leitura das Escrituras e de meditação nela, e a gente possa sair diferente desse lugar de como a gente entrou. Não é porque eu estou falando, é porque Deus é quem fala através da sua palavra. Então vamos orar novamente. Obrigado, Deus, por esse privilégio que nós temos de abrir as Escrituras. Clamamos ao Senhor, que o Senhor possa falar nos nossos corações. Precisamos do Senhor. Obrigado por teu amor e pela tua palavra. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Se a gente começar, a gente vai focar um pouquinho mais na vida desse jovem, que depois virou homem, Deus utilizou. A gente vai utilizar um pouquinho mais o final da vida dele. Mas nós precisamos lembrar um pouquinho da história dele. A história dele começou lá no capítulo 37 do livro de Gênesis. Tá bom? Vamos dar uma assim rápido para a gente lembrar um pouquinho da história, para a gente entender o que aconteceu bem no final da vida dele. Capítulo 37 do livro de Gênesis, a gente vai encontrar o relato de que ele foi vendido. Lembram, José era o caçula da família, os irmãos já adultos trabalhavam lá o gado no campo, caras fortes, mas José era o caçulinha, era aquele que ficava em casa com a mãe, que a mãe fazia a roupa mais bonitinha para ele, ficava em casa o pai ensinando, instruindo ele nos caminhos do Senhor, as ensinanças dos mestres. E aí começou o negócio da que a ciúme e inveja. Aí os irmãos, a Escritura fala que os irmãos começaram a ficar com raiva dele. Com raiva. A raiva deles levou eles a querer matar José. Aí o que aconteceu? A história continua. Não mataram José, mas o que aconteceu? Jogaram ele num poço. Uma caravana vinha caminhando rumo para o Egito. Eles falaram: vamos tirar José e vamos vender ele. Pegaram José, tiraram do poço e venderam ele como escravo por 20 moedas de prata e levaram ele como escravo para o Egito. Capítulo 39 do livro de Gênesis é um dos capítulos mais utilizados quando a gente fala da tentação e da importância de fugir da tentação, de não lutar contra a tentação, mas se ir embora, correr. E a gente encontra essa história de José e a esposa do Potifar, que a esposa do Potifar olha para José e fala que tem vontade de dormir, deitar com ele. A Bíblia fala que José era uma pessoa muito linda e a esposa do Potifar olhou para ele mais de 3 vezes querendo dormir. E não é dormir, assistir um filme na cama, é ter relações sexuais com ele, queria ter sexo com ele.
E em reiteradas vezes acontece isso, até que o último momento aconteceu que José chega na casa do Potifar, ninguém estava em casa, estava só a esposa do Potifar. E aí a escritura fala que a esposa do Potifar pegou José, e José falou, oh, agora é a hora. Não, José foi embora, só que a roupa dele ficou. O cara foi nu, correndo, sem roupa. Continua a história da vida de José no capítulo 40. Capítulo 40. Nesse momento ele estava na prisão. Por quê? Porque quando Potifar chegou em casa e a esposa falou, oh, esse escravo queria me estrupar, esse escravo sem vergonha que você comprou, queria abusar de mim. Imagina Potifar. Oh, peraí. Jogaram ele na prisão. Capítulo 40 do livro de Gênesis. José está na prisão. E tem dois homens, o copeiro e o padeiro. Estão lembrando, né? A gente está indo rápido para você entender um pouquinho e lembrar a história de José. Capítulo 40, chega lá na prisão e tem dois homens, o copeiro e o padeiro. Eles têm sonhos diferentes. Deus abençoa José para ele poder interpretar os sonhos desses dois homens. 3 dias, um deles ia sair da prisão, ia voltar a servir na presença do rei. O outro homem, 3 dias também ia sair, mas iam tirar a cabeça dele, iam jogar no campo e as aves do céu iam comer a cabeça dele. O que aconteceu? Deus abençoou e as coisas que ele tinha falado enquanto à interpretação dos sonhos, realmente aconteceu. Capítulo 41 do livro de Gênesis. Faraó tem um sonho também. E Faraó manda chamar todos os sábios da terra, aqueles que interpretavam sonhos, e ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Até que o copeiro lembrou, lá na prisão, tem um menino, um homem, que ele interpretou meus sonhos. Aí Faraó falou, manda chamar ele. Só um dado importante, quando José foi vendido pelos irmãos, para esse pessoal que ia rumo para o Egito, ele tinha 17 anos, tá bom? Era um adolescente que estava virando jovem já. Quando ele foi vendido, 17 anos. Chegou no momento da prisão, e o faraó manda chamar José. José vem, né, tem que arrumar a barba, cortar o cabelo, colocar roupa bonitinha, porque ele ia estar na presença do faraó. Aí o faraó conta o sonho para ele. Deus abençoa novamente para ele poder interpretar o sonho do faraó, que eram 7 anos de fartura, onde a terra ia produzir muita coisa, e depois iam vir 7 anos de fome, onde a terra não ia produzir nada, nada. E aí o faraó pergunta para Potifar, Potifar, quem que pode ficar responsável para ministrar todos esses anos? E falaram, não tem ninguém mais sábio aqui na terra que José. E José com 30 anos, depois de ser um escravo, um prisioneiro, lá na prisão, ele com 30 anos passou a ser a segunda pessoa mais importante do império. Ele passou a ser governador do Egito. Com 30 anos, ele passou a ser a segunda pessoa mais importante embaixo do faraó. A história continua. Capítulo 42, a fome era demais. A fome na terra tinha chegado em muitos lugares, até que chegou na família de José. E capítulo 42 do livro de Gênesis, os irmãos vão para o Egito para buscar comida. Não tinha comida na terra deles, eles sabiam que lá no Egito tinha um cara, tinha um homem que tinha ministrado, ele estava vendendo comida, alimentos, e eles foram para o Egito. E lá no Egito, a gente no capítulo 42 até o capítulo 45, a gente vê algumas coisas que acontecem que José planejou em relação aos irmãos dele. O povo vai para o Egito, os irmãos de José, José vê eles, imagina José. Ele foi vendido, os irmãos queriam matar ele com 17 anos, eles venderam como escravo. Tipo, José tinha tudo, pessoal. Entra um pouquinho na história desse homem. José tinha tudo. Tinha o pai, uma mãe, tinha comida, tinha uma casa, tinha roupa, tinha o cuidado da família. Ele foi tirado desse lugar, foi vendido como escravo.
sofrimento, longe da família. Foi colocado numa prisão injustamente. Ficou muitos anos lá dentro da prisão. E Deus tirou daí e o abençoou de uma maneira impressionante. Mas chegando aos irmãos, José vê eles e começa toda essa aventura e esse relacionamento de irmãos. Quando José faz para ele pegar um irmão, colocar na prisão e fala: vocês têm um irmão caçula, né? Porque nesse momento já tinha nascido o irmão caçula, que era o Benjamim. E aí ele falou: José, não, vocês têm que vir com seu irmão para eu poder libertar esse que ficou aqui na prisão. Aí os irmãos de José voltam para a sua terra, voltam com o caçula Benjamim. Aí José prepara uma festa bem legal para a família, os irmãos. E quando eles estão indo embora, José coloca uma copa de prata, lembra? A copa na qual ele bebia o vinho. Era a copa muito importante para ele. Ele coloca na sacolinha de Benjamim. E antes de eles irem embora, falou: peraí pessoal, alguém aqui está me roubando. E era o Benjamim. Que José já tinha planejado essas coisas. O que aconteceu? O roubo era na prisão. Não tinha jeito. E o que aconteceu? O irmão mais velho falou: por favor, José, não faz isso não. Se quiser, coloca todos nós na prisão, mas o Benjamim não, por favor. Meu pai não vai conseguir suportar a dor de perder mais um filho. Ele já perdeu um filho faz muito tempo atrás. Perder mais um, ele não vai conseguir. Por favor, José, tenha misericórdia de nós. E no capítulo 45, esse capítulo sensacional, que José se dá a conhecer aos irmãos. Ele fala: queridos, eu sou José. Você está imaginando a situação? Foi vendido pelos irmãos. Chega no capítulo 45 de Gênesis e ele fala: queridos, esse é seu irmão. Eu sou José, aquele que vocês queriam matar, aquele que vocês venderam. Eu sou José. Capítulo 46 do livro de Gênesis. Jacó vem com a família. José falou: queridos, faz um negócio, vai lá para casa, busca nosso pai, toda a nossa família, todos os seus animais, tudo o que você tem lá na sua terra, e vem para o Egito. Eu vou cuidar de vocês, eu vou dar terra para vocês. Tudo o que vocês precisarem, vocês vão ter aqui no Egito. Vai lá e busca. Capítulo 46. Vem Jacó, o pai deles. Jacó com toda a sua família, os animais, todas as coisas que ele podia trazer, ele trouxe. E a gente no capítulo 46 vê esse encontro sensacional de pai e filho. Jacó pensava que José tinha morrido. E o que os irmãos tinham falado para o pai: um animal matou José. Lembram que eles levaram a roupa com sangue? Mas chega no capítulo 46, esse encontro maravilhoso de pai e filho. Imagina José olhando de longe, esperando: meu pai vai chegar. Meu pai vai chegar. Passaram quase 15 anos. Meu pai pensava que eu estava morto. Meu pai vai chegar com a esposa e os filhinhos, olhando lá de longe: cadê meu pai? E aí sai correndo ao encontro do pai e filho. Capítulo 46. Capítulo 47. A fome era muita na terra, que o povo já não tinha mais dinheiro para comprar. Então o que José faz? José começa a negociar as terras das pessoas. E aí José comprou quase tudo o que é a terra do Egito. Todas as coisas que as pessoas tinham, José comprou tudo. Tudo para o faraó. Capítulo 48 do livro de Gênesis e capítulo 49, a gente vê Jacó, capítulo 48, abençoando os netos dele. E já no capítulo 48, Jacó já fica doente por causa da velhice dele, ele é já muito velho. Capítulo 49, Jacó morre, mas antes de morrer, ele abençoa seus filhos e dá algumas profecias enquanto seus filhos. Mas capítulo 50, chegamos no capítulo 50. Último capítulo do livro de Gênesis. Último capítulo onde a gente vê um capítulo muito, muito bom. E nos últimos versículos, do versículo 15 do versículo 26, a gente encontra uns versículos muito bons. E através dos versículos a gente vai aprender enquanto uma palavra que tem 6 letras, mas que é uma palavra muito profunda, que é o perdão. E o perdão.
E eu estava pesquisando na internet, no dicionário, o significado da palavra perdão. E antes de perguntar, de pesquisar na internet, eu perguntei para minha filha, para a Juli, que tem 8 anos. Falei, Juli, o que significa perdão para você? E ela falou, pai, perdão significa, perdão é quando você faz alguma coisa errada, alguma coisa que está mal. Ah, não, beleza. Eu falei, Juli, tá bom. E quando alguém faz alguma coisa errada com você, aí você tem que perdoar, não é? Sim, tá. E o que significa para você perdoar? E ela me falou, significa que está tudo bem, que está tudo ok. Essa foi uma definição boa, né? De perdão e o significado de perdoar. Mas eu encontrei algumas definições aqui no dicionário. Eu vou ler para vocês. Significa remissão de pena ou de defesa ou de dívida, desculpa ou indulto. Perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, ofensa ou dívida. A palavra perdão vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. Mas na Bíblia, a palavra grega traduzida perdão quer dizer literalmente abrir mão ou deixar ir embora. É como se alguém abrisse mão de um pagamento, de uma dívida. E o que a gente encontra diferentes vezes nas Escrituras. Na verdade, a gente esteve estudando no livro de Lucas, junto com o pastor, diferentes passagens das Escrituras no livro de Lucas, do que realmente é o perdão. Enquanto as dívidas, né? Vocês lembram? Se você não lembra, entra depois no Facebook e escuta as pregações do pastor do livro de Lucas, tá bom? Mas a gente vai ver muitas vezes Deus nos falando através da sua palavra no livro de Lucas, enquanto a esse abrir mão e deixar ir embora, enquanto a pagamentos de dívidas e demais. Agora, meu querido, esse negócio de perdoar não é fácil, não. É um negócio difícil. Na verdade, se fosse fácil, Deus não falaria muitas vezes nas Escrituras enquanto a importância de poder praticar essa palavra, perdão. E Deus dá muita importância a essa palavra, perdão. E chegamos aqui no último capítulo do livro de Gênesis. Se você tem sua Bíblia, pode abrir comigo, por favor. Bíblia, o aplicativo. Gênesis capítulo 50, versículos 15 em diante. Gênesis capítulo 50, versículo 15 em diante. A palavra de Deus diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir tudo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, postrando-se diante dele, e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Versículo 19. José, porém, lhes diz: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Versículo 22. José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem em juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos de aqui. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram:
E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir tudo o mal que lhe causamos. Olha o mal que eles tinham feito com ele. Capítulo 37, versículo 28. A gente não vai sair do livro de Gênesis. Capítulo 37 do livro de Gênesis, versículo 28 diz: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Capítulo 42 também, sempre no livro de Gênesis. Capítulo 42, versículos 21 e 22. A palavra de Deus diz: eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhes demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Os irmãos de José estavam com muito medo. Eles achavam que o único que unia eles, José e os irmãos, era o pai. Agora que o pai tinha morrido, eles pensaram: ixi, agora José vai se vingar da gente. Agora que nosso pai já não está mais com a gente, ele vai matar a gente. Imagina, a gente fez sofrer demais esse menino. Esse menino sofreu demais, passou por coisas terríveis na vida. E tudo culpa nossa. Agora que nosso pai morreu, ixi, agora José vai acabar com a gente. E o que eles pensavam? Eles pensavam que José ia se vingar de tudo o mal que eles tinham feito com ele. Versículo 16 do capítulo 50 diz: então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte. Versículo 16. O medo estava demais. O temor de José matar ele era demais. A gente vê aqui que eles não foram para falar para José. Eles mandaram um recado. Eles mandaram um mensageiro falar com José. Eles falaram: se a gente vai, José vai pegar uma faca e vai tirar a cabeça de tudo. Saca? Se eu fosse José, eu faria isso aí. Não, brincadeira, não faria não. Mas José tinha perdoado eles. Mas os irmãos ainda não tinham entendido esse perdão genuíno de José. E ele, no versículo 16, ele ainda tinha muito medo. Porque eles não vão na presença de José, eles mandam um mensageiro e falam: vai falar para José o seguinte, fala o negócio, fala o que nosso pai falou, tá bom? E aí o que chega no versículo 17, que diz: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Capítulo 49, versículo 25, diz: pelo 49, 25, diz: pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênção dos altos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. Eles utilizaram esse nome de Deus. Eles falaram: vamos fazer o seguinte, vamos falar que nós também servimos ao mesmo Deus. Tá bom? José, nós somos servos do mesmo Deus. Tá bom? Talvez você não quer aceitar a gente como irmão, mas cara, José, nós somos servos também do seu Deus. Desse Deus que a gente vê no capítulo 49, versículo 25. Esse Deus que fez tudo. Esse Deus maravilhoso. José, perdoa a seus irmãos. É uma mensagem que chegou nos ouvidos de José. E termina dizendo o versículo 17: José chorou. José chorou. E eu não sei por que José chorou. Estava vendo algumas diferentes versões de por que ele tinha chorado. Eu acho que ele chorou porque os irmãos ainda tinham medo. E porque eles ainda não tinham entendido que José tinha lhes perdoado das coisas que ele tinha feito com ele. E ele, ao saber que eles não entenderam, ele ficou triste demais. Quando ele começou a escutar o que o mensageiro estava falando para ele chorou de tristeza.
Mas a escritura continua, versículo 18 diz: depois vieram seus irmãos, postrando-se diante dele, e disseram: aqui estamos, somos os teus escravos. Olha o que diz capítulo 37. Vai comigo aí, por favor. Capítulo 37, versículo 5 a versículo 11. Sempre do livro de Gênesis. Capítulo 37, versículo 5 ao versículo 11. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Versículo 8 do capítulo 37. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia e naquilo. A gente vê aqui profecias sendo cumpridas. Coisas que tinham acontecido na vida dele, sonhos que Deus tinha colocado nele, se cumpriram nesse tempo. E os irmãos de José chegam lá e acontece o que ele tinha sonhado tempo atrás, quando ele tinha uns 15, 16 anos. Agora ele com uns 30 e pouco, quase 40, acontece e se hace realidade esses sonhos que ele tinha atrás. Os irmãos se postam diante dele como escravos. A história continua. Versículo 19, a palavra de Deus diz: José, porém, lhes diz: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Capítulo 45 do livro de Gênesis. Versículos 4 a versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 45, versículo 4 em diante. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Só Deus pode tornar a maldade das pessoas e que vire em coisas boas. Mas versículo 20, continua e diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou para bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Outra afirmação do poder de Deus e da sua soberania. Deus utilizando a vida de um jovem que depois fez adulto. E Deus utilizou a vida de José para salvar muitas pessoas da fome. Abrimos um parênteses. Tempo depois, Deus iba a levantar outro jovem. Um jovem príncipe também. Esse jovem também ia ser tirado da sua família. Ia ser tirado das pessoas que eles mais queriam. Esse jovem também ia ser vendido por moedas de prata. Esse jovem ia ser colocado numa cruz injustamente por coisas que ele não fez. Mas esse jovem não ia salvar só pessoas da fome. Esse jovem ia salvar a humanidade dos pecados. E esse jovem foi Jesus.
E Deus utilizou a vida de José para salvar muitas pessoas da fome. Mas depois Deus mandou seu filho Jesus para salvar a humanidade dos seus pecados. E meus queridos, deixa eu perguntar para vocês. Deus já salvou você? Se você tivesse que sair hoje desse mundo, estar diante de Deus, e Deus perguntasse para você: ô Julio, por que você vai entrar aqui na minha casa nos céus? O que você responderia? Se você estivesse hoje diante de Deus e Deus falasse: ô Julio, espera aí, não entra no céu não, espera aí. O que você fez para eu deixar entrar você na minha casa? O que você responderia? A Bíblia fala da realidade de um céu e do inferno. A Bíblia fala da condenação eterna, longe de Deus para sempre no inferno. Mas fala do paraíso glorioso com Deus para sempre. A Bíblia fala só desses dois lugares. A Bíblia não fala de praias no Cancún, no Caribe. A Bíblia fala do céu e no inferno. Meus queridos, deixa eu perguntar para vocês. Onde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Isso aqui não é um negócio que a gente é hereditário, que porque meus filhos são meus filhos, eles vão ter um lugar no céu. Não. A decisão de onde a gente vai passar a eternidade é sua, é pessoal. Não é da família. Não significa porque seu pai é pastor ou porque seu pai vai na igreja faz muitos anos, você já tem a salvação garantida. Não, a salvação é pessoal. Se você hoje sai dessas portas e você morre, onde você vai passar a eternidade? Deus mandou seu filho, o jovem príncipe, que foi vendido, foi colocado numa cruz injustamente, mas 3 dias depois ele ressuscitou e hoje está vivo. E hoje ele é o único que pode dar vida e vida eterna. E esse é presente da salvação. Mas a Escritura continua, voltando, fechamos parênteses. Versículo 21. Por isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Versículo 21, olha o que diz capítulo 47. Capítulo 47, versículo 12. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e toda a sua família, de acordo com o número de filhos cada um. José já tinha falou, pessoal, fique tranquilo. Ainda ficam 5 anos de seca, onde a terra não vai produzir nada, mas fica tranquilo. Oh, queridos irmãos, fiquem tranquilos, que eu vou cuidar de vocês. Não só de vocês, eu vou cuidar da sua família, de seus filhos. Eu vou alimentar você. Queridos, fiquem tranquilo. A Escritura diz que ele tranquilizou ele. Quando ele diz no final do versículo 21, lhes falou amavelmente. Em outras versões ele fala que ele falou diretamente ao coração deles. Falou: queridos, irmão, fica tranquilo. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. E gente, mais uma manifestação de um perdão genuíno. Essa demonstração de amor e de cuidado por aqueles que tinham traído ele. Nos últimos versículos do capítulo 50, dos versículos 22 a versículo 26, a gente vê as palavras finais de José, a sua morte, mas a gente vê essa promessa do povo israelita, né, de retornar para a terra prometida. Versículo 22 diz: José permaneceu no Egito com toda a sua família de seu pai, viveu 110 anos. Na antiguidade, no antigo Egito, aqueles que viviam 110 anos, na verdade eles entendiam que 110 anos era a idade ideal para uma pessoa. E Deus abençoou José e ele conseguiu viver 110 anos nesse momento. Versículo 23 diz: e viu a terceira geração dos filhos de Efraim, além disso recebeu como seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Deus também abençoou José e deu o privilégio de ele poder abençoar não só os filhos, os netos, mas também a terceira geração, os bisnetos. Versículo 24, antes de morrer José,
disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Os patriarcas, a primeira vez que eles estão mencionados juntos aqui. Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 25. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier a favor de vocês, levem os meus ossos de aqui. E se a gente começar a estudar e continua na leitura, no próximo livro, que é o livro de Êxodo, no capítulo 13 de Êxodo, a gente vai ver que Moisés fez o que José tinha falado para fazer com os ossos dele. José foi parte disso aí, Moisés, e Josué completou o que José tinha falado aqui. E colocaram os ossos dele lá em Siquém. Versículo 26. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Essas eram umas tradições que ele tinha. Enquanto alguém morria, ele tinha que colocar numa caixa de madeira bem fina, o corpo dele. Depois essa caixa ia dentro de um cajão maior ainda, onde ele era decorado de uma maneira riquíssima, com coisas bem caras, bem ricas, decorado. E nesse cajão grandão era desenhado o rosto do defunto. E o que aconteceu eram os ritos que eles tinham lá no Egito. E é interessante ver o livro de Gênesis. O livro de Gênesis começa com a criação, de tudo o que Deus fez era bom demais, né? 6 dias Deus criando coisas maravilhosas. E chega lá no final do livro de Gênesis, capítulo 50, através da história de José. E o livro de Gênesis termina com morte num caixão. Consequência do pecado do homem. Mas quanto que a gente precisa aprender através da vida de José em relação ao perdão. Ao perdão. E meus queridos, já para ir finalizando. Será que hoje, nessa noite, nós precisamos pedir perdão? Se a gente tem que avaliar a nossa vida, nosso interior, será que a gente machucou alguém? Será que a gente fez alguma coisa errada ao próximo? Será que a gente falou palavras ruins? Será que a gente falou coisas que feriu o coração, o sentimento do meu próximo? Será que a gente machucou alguém com nossas mãos? Será que a gente machucou alguém de uma maneira física ou emocional? Será que nós precisamos sair daqui da igreja e ir correndo e pedir perdão para alguém? Será que nós precisamos pegar o nosso celular, abrir o WhatsApp e dizer: me perdoa? Será que nós precisamos ligar para alguém e falar: me perdoa? Avaliemos, paremos um pouquinho aqui. Avaliemos a nossa vida. Será que nós machucamos alguém? Será que nós precisamos pedir perdão a alguém hoje, antes de colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir? Ou será que talvez nós precisamos perdoar? Talvez você foi abusado verbalmente, fisicamente. Talvez alguém falou coisas que você não gostou e machucou você. Talvez fizeram coisas com vocês terríveis. Eu não sei. Mas será que hoje é um dia onde eu possa falar: eu te perdoo? Oh, você está perdoado, viu? Eu te perdoo. Porque tudo mal que vocês fizeram comigo, cara, Deus transformou tudo isso para o bem. Como aconteceu com José. Será que nós hoje precisamos ligar ou ir na frente de alguém e falar: cara, eu te perdoo, viu? O que você fez comigo, Deus já tirou das minhas costas. Eu te perdoo. Será que hoje, voltando para casa, nós precisamos perdoar alguém que machucou a gente? Mas uma das coisas mais difíceis enquanto ao perdão é nos auto-perdoar. A gente perdoa, a gente pede perdão, mas nos perdoar nós mesmos pelas coisas que a gente fez, é difícil demais. A gente sabe que Deus perdoa, que Deus restaura, que Deus dá oportunidades, mas nos perdoar por coisas que a gente fez é difícil.
Mas Deus pode nos tirar essa mochila. E talvez você tenha uma mochila nas suas costas por muitos anos, que não deixa você ficar reto e olhar para frente. E toda vez você vai ficando mais para baixo, olhando mais para baixo, entrando cada vez mais fundo nesse buraco da vida cristã. Queridos, Deus hoje pode tirar essa mochila. E meus queridos, o perdão liberta. Liberta. E Deus quer te libertar do perdão hoje. Será que nós precisamos nos perdoar nós mesmos por coisas que a gente fez, que talvez ninguém sabe, mas a gente sabe? E um negócio que está relacionado também com o perdão, que muitas vezes a gente não dá importância. Quando a gente fala do perdão, fala, tá bom, é preciso perdoar, é preciso pedir perdão, é preciso me perdoar. Mas muitas vezes a gente esquece o mais importante, que quando a gente faz coisas erradas na vida, a primeira pessoa que é ofendida, a primeira pessoa que sente, é Deus. Será que nós precisamos correr hoje, ficar de joelhos do lado da nossa cama e falar, Deus me perdoa. Deus me perdoa porque hoje eu não abri a Bíblia. Deus me perdoa porque hoje eu não orei. Deus me perdoa porque faz 5 dias que eu não faço meu devocional. Deus me perdoa porque eu só abro a Bíblia os domingos aqui no culto. Deus me perdoa porque faz 1 mês que eu não falo para ninguém do Senhor. Será que nós precisamos pedir perdão a Deus por isso? Por muitas outras coisas. Eu tenho uma lista grande demais de coisas que eu preciso pedir perdão a Deus, por coisas que eu faço e por coisas que eu não faço, que eu sei que tenho que fazer. Será que nós precisamos correr e falar, Deus me perdoa porque hoje eu não abri a Bíblia, hoje eu não orei, Senhor, me perdoa. Meus queridos, o perdão, uma palavrinha pequenininha de 6 letras, mas que tem um significado enorme. Quanto que nós precisamos aprender através de um jovem que passou por coisas terríveis, dor, sofrimento, mas que Deus transformou tudo isso para a sua glória, para salvar pessoas. Que Deus nos perdoe hoje e que nós podamos clamar a Deus por graça e misericórdia nas nossas vidas. E meus queridos, não deixemos para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Talvez amanhã é tarde. É tarde. Então hoje, antes de você deitar na sua cama e dormir, clama a Deus por misericórdia e por perdão. Oremos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela história de José. Por muitas coisas que a gente pode aprender através da vida de uma pessoa. Mas agora, Deus, clamamos a Deus por graça e misericórdia em nossas vidas. Deus, nós só merecemos o inferno, a condenação eterna longe do Senhor. Mas graças ao Senhor, o Senhor mandou seu Filho a morrer no nosso lugar. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de teu Filho lá na cruz a nosso favor. Mas agora, Deus, nos ajuda a poder colocar em prática essa palavrinha tão poderosa que é o perdão. E Deus primeiramente nos perdoa por coisas que a gente não faz, por coisas que tem ofendido ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a viver vidas cristãs verdadeiras. Nos ajuda, Deus. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos e essa igreja nas tuas mãos, orando e confiando em nome de Cristo Jesus. Amém.